Olá pessoal, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos ao nosso OAB na TV de hoje. Hoje o nosso tema é saúde. Sim, você sabe quais são os seus direitos relacionados à saúde? Você que quer aí, precisa de uma consulta, precisa de um atendimento médico, precisa tomar uma decisão e não sabe? Pois hoje a gente vai tratar deste assunto. Já estou aqui com o meu convidado, apresento a vocês, Dr. René Viana. Ele que é presidente da Comissão Especial de Direito Médico e Saúde da OAB Bahia. Dr. René, tudo jóia? Seja bem-vindo. Olá, Milena. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos que nos acompanham no programa gravado e também ao vivo pelo Instagram. Satisfação imensa sempre contribuir, enriquecendo não só os debates jurídicos acerca do tema, mas principalmente contribuindo também com a sociedade. Com certeza, doutor René, isso a gente fala já há tempos, quando a gente começou a parceria com a OAB Bahia, dessa importância, né, gente, de aproximar a população, os advogados e advogadas de temas que são relevantes. Lá no início a gente falava que era para trazer as questões de forma leve, né, doutor René? Hoje o tema, que é essa questão de quais são os meus direitos, né, na saúde, é um tema bem específico, mas tenho certeza que muitas pessoas que estão nos acompanhando agora têm essa dúvida. E aí eu lhe pergunto, historicamente, né, se a gente pudesse falar, por exemplo, do SUS, do direito ao atendimento médico, como é que se deu tudo isso? Bom, Milena, acho que o primeiro ponto é a gente entender que o SUS é uma conquista que não podemos abrir mão. Principalmente esse momento que vivenciamos da pandemia, mais do que comprova a importância de um sistema único de saúde forte e 100% disponível à população. Não fosse ele, estaríamos numa situação ainda pior. Mas nem sempre foi assim. O SUS ele nasce a partir da Constituição Federal, promulgada em 1988. Antes disso, somente aproximadamente 30 milhões de brasileiros tinham acesso à saúde e vinculado ao sistema de previdência social, ou seja, aqueles que estavam vinculados à classe trabalhadora e que faziam a contribuição. O restante da população, ela estava à margem disso, dependia de caridade ou de filantropia. Então, a partir do momento em que a Constituição estabelece a criação do Sistema Único de Saúde e, posteriormente também, com a entrada em vigor da Lei Orgânica da Saúde, nós temos a formação do Sistema Único de Saúde. E isso traz para a população um sistema de saúde gratuito, universal e igualitário. Acho que o mais importante de tudo isso é compreender que se tratou de uma conquista para a coletividade e que nós não podemos abrir mão dele jamais. Com certeza. Aí você que está em casa, né, em meio a toda essa situação que a gente está vivendo, em meio a uma pandemia, ao acesso e não acesso à saúde, as dificuldades também por conta das dimensões territoriais do nosso país, está se perguntando, doutor René, e o que é que fala a Constituição sobre esse acesso à saúde? Se a gente pudesse, sei que são muitas coisas, mas de forma objetiva e naquela linguagem coloquial que também na saúde, para o acesso ao direito da saúde, é importante, o que é que fala a Constituição, né, com relação a isso? Bom, acho que a primeira compreensão e que todo mundo que se debruça sobre a leitura do artigo 196 da Constituição Federal é que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Mas existe um segundo trecho desse artigo que também é muito importante. É a forma como ela se desenvolve, qual é a finalidade. Então, primeira compreensão de que a assistência à saúde da população, ela vai se dar tanto pela União, quanto pelo Estado, quanto pelos municípios, inclusive também o Distrito Federal. Cada um dentro da sua parcela de execução dos serviços, tá? Como planejado, tá? A partir da Lei Orgânica da Saúde, a 8080/90. Fora isso, nós temos também uma participação ativa da população, compreendendo quais são as particularidades de cada região. Você pontuou muito bem há pouco que nós vivemos em um país com dimensões continentais. Então, as realidades nos diversos rincões do nosso país são distintas. Os agravos que normalmente se apresentam, por exemplo, no sul do país, não são os mesmos que para a gente no Nordeste. As doenças que habitualmente se apresentam são diversas. Então, existe, claro, um modelo central apresentado para todo o país, mas também um desenvolvimento individualizado para cada região. Então, essa percepção ela é muito positiva e muito importante.
Doutor Renê, falando dessa importância, né, do acesso à saúde, do que a gente tem que estar atento a todo momento, aqui na TV, inclusive, falando de política também, hoje aqui de saúde, mas o que a gente vê muito hoje em dia são as fake news, né? E agora na pandemia a gente ficou alerta para tantas questões, falando da vacinação, falando da validade ou não de pesquisas científicas. O senhor que faz parte, né, que até nem lhe apresentei, gente, nem falei, né, qual a função do doutor Renê hoje na UAB, ele é presidente da Comissão Especial de Direito Médico e Saúde da UAB, e aí por isso que a gente está aqui hoje entrevistando ele e trazendo esse tema que é tão importante para a nossa sociedade, com relação às fake news, né, doutor Renê? O que é que tem chegado para vocês lá da comissão a respeito disso? Qual a mensagem, qual o direcionamento você falaria para a população mesmo com relação a acreditar no que tudo que lê, em tudo que recebe pelas redes sociais ou pelo WhatsApp, por exemplo? Que mensagem você diria e como é que está a proporção disso hoje em se tratando de um momento tão complicado que é a pandemia? Milena, eu te digo com toda certeza, a Comissão de Direito Médico da Saúde da UAB Bahia, ela foi demandada no último ano e meio como jamais foi ao longo de sua história. Discussões incessantes, uma necessidade de respostas e, sobretudo, de combate muito aguerrido à disseminação das fake news. As fake news, no geral, elas já são um absoluto desserviço à sociedade. Nós não podemos pensar num país que cresce culturalmente e que vê o desenvolvimento de sua sociedade amparado na disseminação de notícias inverídicas. Isso, por si só, já é um grande descompromisso social. Quando nós enveredamos para a área da saúde, se torna ainda mais grave, porque necessariamente estamos falando de vidas humanas. Tá? A desinformação, a notícia inverídica, fake news na área da saúde pode conduzir à perda de vidas humanas. No contexto da pandemia, isso já se demonstrou de forma gravíssima. No momento inicial, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de compreender no que estávamos imersos. Enquanto país, o mundo todo estava com uma série de dúvidas nesse sentido. Nós não sabíamos o que a pandemia nos traria, nós não sabíamos como enfrentá-la adequadamente. Mas, com o passar dos meses, logo após o terceiro, quarto mês, nós já tínhamos elementos científicos que permitiram a adoção de medidas mais eficazes. Como? Nós não tínhamos medidas de combate direto à pandemia. Mas nós tínhamos métodos de prevenção ao adoecimento, que era justamente o distanciamento social, a utilização de equipamento de proteção individual, que é a máscara, enfim. E no desenvolver disso, foram naturalmente surgindo hipóteses científicas, até aí não há nenhum tipo de problema que se investigue a eficácia, tentando justamente identificar formas de combater esse vírus. A partir do momento em que já a comunidade científica ela identifica quais os métodos são eficazes e quais não são, e você recomenda aqueles que, ou existe uma intenção de estimular a população a aderir àqueles métodos que não são eficazes, nós estamos aí diante de uma situação que se trata de uma fake news. Tá? Então, dizer que o kit Covid, do tratamento precoce, como vem sendo estimulado constantemente a respeito disso, é algo absurdamente perigoso. Por quê? Porque repercute, repito, novamente, na saúde da população. Então, é algo que nunca nos furtamos a desenvolver o bom combate e, sobretudo, esclarecer a população dos riscos de acreditar em notícias disseminadas muitas vezes por WhatsApp, que não tem nenhum tipo de respaldo científico. E, sobretudo, a necessidade de abrir os olhos para confiar em fontes de informação que, de fato, apresentem credibilidade. Com certeza, falou tudo e bem resumidamente nessa questão de acreditar ou não no que você recebe via WhatsApp, no que você vê na rede social. A gente aqui da imprensa está todo o tempo, né, alertando as pessoas a isso. E ainda bem que a gente já tem algumas legislações, né, que garantem o direito das pessoas a isso, porque antes você podia encaminhar a mensagem aleatoriamente e aí a fake news ganhava ainda mais força. Hoje não, a gente já tem através das redes essas limitações. Então fiquem atentos, tá? A tudo isso que o doutor Renê acabou de falar aqui com a gente. Doutor Renê, esclarecendo, né, para os leigos que chegam agora aqui na nossa programação, doutor Renê Viana, presidente da Comissão de Direito Médico da UAB Bahia, Médico e Saúde.
Qual o papel, né, da comissão? O que é que vocês têm feito pelos advogados, advogadas e a pessoa que tem dúvidas também, né, com relação ao direito dela à saúde? De que forma a comissão pode ajudar? Bom, as comissões da OAB Bahia como um todo, elas têm como finalidade principal serem braços consultivos, tanto da diretoria seccional quanto do conselho seccional. Então, nós normalmente prestamos um serviço de assessoria para que a OAB Bahia ela possa definir posições e manifestações sempre que necessário. Em paralelo a isso, nós desempenhamos uma atividade de fomento, tá? Principalmente porque nós somos uma comissão muito jovem, ela passou a existir no sistema da OAB Bahia a partir de 2013, tá? E de lá para cá, a nossa principal proposta foi fomentar o desenvolvimento de estudos e principalmente colher muitos colegas interessados em aprender, em desenvolver os estudos também nessa temática, porque muito embora a advocacia ela tenha um papel muito importante de sempre propor teses jurídicas, nós tínhamos uma escassez muito grande de profissionais que se debruçavam sobre esse tipo de estudo. Então, nosso primeiro papel também foi esse, de estimular que mais colegas aderissem. Em paralelo a isso, nós também temos, partindo da premissa do papel da ordem, de servir de apoio à sociedade, no desenvolvimento da sociedade. E não há caminho outro para nós, senão também com o fomento das discussões jurídicas e desenvolvendo um papel de assessoramento. Assessoramento em que sentido? Nós falamos aqui agora há pouco sobre as fake news. Nós estávamos diante de um cenário em que havia uma necessidade muito grande de intervenção para esclarecimento da sociedade. Qual foi a nossa proposta? Qual foi a nossa atuação durante esse período? Permitir e propor, sobretudo, que um grande número de eventos científicos, trazendo diversos profissionais para discutir esse tipo de temática, pudessem, através dessa palavra, trazer esclarecimentos à população, para compreender os malefícios, como é que ela pode, sobretudo, compreender adequadamente os seus direitos para que não haja nenhum tipo de mácula. A gente vai para um intervalo agora, rapidinho, e já a gente volta tratando de um assunto também muito importante, que é a autonomia do paciente. Você que está acompanhando o nosso programa aqui na TV Alba, continue com a gente volta já. Você que está na rede social, a oportunidade de mandar a sua pergunta e interagir com a gente também. A gente volta já. Estamos de volta aqui com o nosso OAB na TV. Você que está acompanhando a nossa transmissão pela rede social, mande sua pergunta. Você que está na TV Alba, fique sempre ligado na reprise do nosso programa. E se ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, é muito fácil. Vai lá no seu aparelho, coloca YouTube TV Alba, já se inscreve no botãozinho vermelho e você vai ficar muito bem informado, não só dos programas aqui da nossa grade, como também de todas as notícias do Legislativo baiano. Você que chegou agora, estamos aqui hoje entrevistando o Dr. René Viana. Ele é presidente da Comissão Especial de Direito Médico e Saúde da OAB Bahia. A gente está querendo responder o seguinte: quais são os meus direitos quando eu falo de saúde? Você tem dúvidas? Chegou agora aqui no nosso programa e está já pensando várias questões que você quer mandar para a gente aqui, então fique à vontade através das redes sociais. Doutor René, a gente terminou o primeiro bloco, eu deixando assim um questionamento, que eu até tenho muitas dúvidas sobre isso, a autonomia do paciente. E aí, quando eu li, né, na pauta do querido Dalmir, aproveito para agradecer aí, parabenizar pelo trabalho de produção do Dalmir Campos. O que é isso, né? A autonomia do paciente? Aí já me veio na cabeça várias situações. Uma situação de emergência, que a pessoa chega no hospital, quem decide o que fazer? Se eu estou acamada e perco a consciência, quem é o responsável? Se eu sou casada, é meu marido? Se eu tenho determinada idade, é a mãe, é o pai? Explica um pouquinho, o pessoal que está em casa, sobre essas questões todas de autonomia do paciente. Bom, Milena, primeiramente me permita endossar os elogios a Dalmir, que sempre constrói uma pauta muito positiva e é sempre muito gentil em direcionar os convites para contribuir com os programas da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. Bom, a respeito da autonomia do paciente, é um direito fundamental, tá? Não dá para a gente
partir para uma análise do direito, do direito à saúde, principalmente no que diz respeito à percepção desse direito pelo paciente, sem considerar a sua autonomia. A autonomia consiste justamente na capacidade do paciente de decidir livremente se submeter ou não a determinado tratamento. E para que a gente chegue nessa fase, nós temos uma série de requisitos que precisam ser observados, tá? Mas principalmente a compreensão de que nós já ultrapassamos aquela fase que existia até o final dos anos 80, até um pouquinho do início dos anos 90, de uma imposição paternalista a respeito da terapêutica que seria desenvolvida junto ao paciente. Muito pelo contrário, existe uma disruptura total com esse cenário e, claro, um recorte muito mais direcionado para a perspectiva do Brasil, tá? Existe uma disruptura natural com isso e, consequentemente, uma valorização muito maior do respeito ao paciente, daquilo que ele precisa conhecer previamente. Algo que está necessariamente atrelado a isso, inclusive é um elemento muito importante quando essa relação de atendimento na área da saúde esbarra nos tribunais, é a confirmação desse direito de autonomia, do exercício da autonomia pelo paciente. Normalmente ela se dá com base no termo de consentimento informado, livre e esclarecido. Você falou pra caramba, eu fiquei aqui já anotando várias questões e já me veio aqui na cabeça outras dúvidas. A gente conversava há pouco aqui nos bastidores, e aí por que eu vou trazer esse tema? Nada pessoal, é porque é algo que sempre se torna público, que quando fala de religião e de direito e de autonomia, né, doutor René, vem na nossa cabeça a questão, por exemplo, das testemunhas de Jeová, vem a questão da maioridade ou não. Como é que está essa legislação hoje? Eu acho que foi uma novela, né, que teve esse tema de que a família era testemunha de Jeová, a pessoa já estava prestes à morte, precisava de uma transfusão e não era autorizado. Como é que está essa questão hoje? Houve alguma mudança na lei a respeito disso? É uma questão que constantemente esbarra nos tribunais, mas, todavia, ela já tem um cenário muito mais pacificado com relação à sua interpretação. Bom, a primeira percepção é aquela que já registrei anteriormente na sua pergunta, feita há pouco, justamente no que diz respeito à autonomia do paciente, tá? Se o paciente ele está exercendo livremente, ele tem pleno conhecimento de todos os impactos que aquela decisão pode gerar, e ele é uma pessoa maior, capaz civilmente, sobretudo, tá? Para perceber toda a complexidade que envolve essa decisão e, repito, sobretudo os riscos, não há nenhum tipo de problema com relação a essa decisão, desde que ela esteja devidamente registrada, assim, materialmente, para que a equipe que oferece assistência também, a equipe médica principalmente, que oferece assistência àquele paciente, tenha condição de conhecer previamente aquele direito para respeitá-lo. Todavia, se tratar de uma circunstância onde o indivíduo, embora com sua religião muito bem definida, ele chega desacordado à unidade de saúde e a equipe não tem conhecimento de qualquer decisão anterior dele, essa equipe ela vai ter que adotar todas as medidas necessárias à preservação da saúde, até porque eles desconhecem qualquer tipo de eleição prévia a respeito das diretrizes que o paciente gostaria que fossem seguidas. Cenário diverso ocorre quando se tratam de menores, tá? Aí já o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem um posicionamento muito firme, muito marcante, de que quando a autonomia ela não é exercida diretamente pela pessoa, porque ela é menor, ela ainda não depende, ela não tem a possibilidade de exercer diretamente essa autonomia, ela pode ser exercida por representação, pelos pais, por exemplo. Nesse caso, quando se trata de um menor, o Supremo Tribunal Federal ele já definiu de que se essa criança ela estiver numa condição que demande atenção imediata e que, inclusive, a ausência do atendimento adequado, a adoção de todas as medidas necessárias à preservação da saúde, possam implicar em risco de morte para essa criança, a equipe de profissionais de saúde deve adotar todas as medidas necessárias para preservar a vida daquela criança. Porque o que está aí em xeque é justamente o bem jurídico de maior relevância, que é a vida. E diante desse contexto, o Supremo entende que a preservação da vida ela deve ser
é primordial, primeiro, porque a Constituição Federal assim o determina, segundo, porque também o Estatuto da Criança e do Adolescente assim prevê. Quando isso pode modificar? Quando a criança, naturalmente, atingir a maioridade. Sim. Aí ela vai ter condição de eleger, sobretudo do ponto de vista da legislação, todos aqueles parâmetros que ela quer para tocar a sua vida. Enquanto isso não é possível, ela não pode, inclusive, ser influenciada, sobretudo sua escolha religiosa, porque ela não chegou ao momento de maturidade, aos olhos da legislação, para essa tomada de decisão. Excelente, muito claro. Então, 18 anos mais, independente da religião dos pais, ele já tem autonomia para decidir o que fazer ali na questão do atendimento médico. Você que está acompanhando a gente pela rede social, pode mandar sua pergunta. Estou vendo aqui algumas pessoas interagindo, inclusive perguntando lá no Instagram sobre o canal da TV Alba, qual é, né? Canal 12.2, aberto. E falei para você que está também aqui vendo pela TV, as outras possibilidades, né? Da interatividade através da nossa rede e também do YouTube, onde está lá disponível também todos os nossos programas para você assistir aqueles que você perdeu. Então, ainda bem que a tecnologia está favorecendo tudo isso também aqui na comunicação. Todo o nosso conteúdo está disponível lá também no canal do YouTube, tá? Pessoas que estão interagindo aqui através da rede social, também da OAB Bahia, muito obrigada pela companhia e pela audiência. Deixa eu agradecer aqui a participação do pessoal que manda perguntas e que interage com a gente. Eu recebi uma pergunta aqui no direct falando sobre plano de saúde, né? E aí é algo comum, né? Você que está assistindo, tantos problemas a gente vê na mídia sobre o que está acontecendo hoje com o plano de saúde, que até desencoraja quem não tem a ter, né? E ainda bem, porque aí você passa a confiar e ser cada vez mais grato ao funcionamento do SUS. A gente vê hoje tantas campanhas, né, valorizando o SUS. Doutor René, é o seguinte, o plano de saúde pode ser interrompido caso a rede entenda que o paciente tem idade avançada ou em razão da gravidade da patologia, que é o que acontece com muita gente, né? Nunca usa o plano, paga, sempre está tudo em dia, mas quando tem um problema grave e que precisa, o plano nega, dificulta o atendimento. Qual resposta o senhor daria? E também dicas para quem está assim perdido numa situação como essa. Eu acho que o principal é a gente compreender que existe uma diferença muito grande entre Sistema Único de Saúde Sim. e assistência à saúde de forma suplementar, que é desenvolvida por meio dos planos de saúde. Para essa pergunta que foi formulada, nós temos uma série de informações que seriam importantes para respondê-la de forma mais completa. Eu vou tentar aqui supor quais sejam algumas dessas respostas para justamente tentar trazer uma linguagem mais clara, algo que possa ajudar. Sim. Bom, a primeira percepção é que os planos de saúde, eles são contratos de trato sucessivo. Então, a interrupção desse contrato, ele não pode se dar a qualquer tempo, sobretudo quando se trata de planos individuais e planos familiares, tá? Que nós temos uma diferenciação entre planos empresariais, planos coletivos por adesão, os planos individuais e familiares, enfim, uma infinidade de contratos na área da saúde suplementar. Partindo dessa premissa, somente porque o indivíduo ele atingiu uma determinada idade ou porque ele foi acometido por uma enfermidade de alta complexidade, que essa enfermidade, por exemplo, cujo tratamento em desenvolvimento possa estar gerando um elevado custo para o plano de saúde, isso não é, aos olhos da legislação, justificativa plausível para a rescisão do contrato. Se o beneficiário estiver diante de uma situação como essa, ele deve sim buscar os seus direitos para não permitir que esse tipo de injustiça permaneça. Outra dúvida, doutor René, a gente falou aqui, né, sobre essa questão do plano de saúde, mas me preocupa também hoje uma questão dos medicamentos, né? Às vezes a pessoa não tem condição, né, do acesso àquele medicamento para o tratamento. A gente vê, inclusive, hoje várias campanhas, né? Vaquinhas virtuais pedindo ajuda para tratamento no exterior. Até que ponto a gente pode ter esse direito garantido à utilização do medicamento se eu não tenho condição de comprar? Bom, a Lei Orgânica da Saúde, ela estabelece que a assistência à saúde ela vai se dar de forma integral, tá? Inclusive com a atenção farmacêutica, a dispensação de medicamentos. Então, os medicamentos de alto custo, todos aqueles envolvidos no tratamento do paciente, eles serão todos cobertos pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, nós precisamos ter uma noção muito clara de que não se trata de um direito universal absoluto, tá? Então, existe um limite para a dispensação de medicamentos, existe um limite para o asseguramento de tratamentos. E qual é esse limite?
limite é a evidência científica que é dedicada para cada uma dessas incorporações de tecnologias, seja de novos tratamentos, seja de novos fármacos, tá? Então, quais são as evidências científicas que asseguram que se trata, de fato, de um tratamento ou de um medicamento que vai ser benéfico? Porque precisamos ser muito honestos, existe um lobby muito grande da indústria farmacêutica de sempre despejar no mercado uma série de novos fármacos que mercadologicamente é interessante e que com um marketing muito grande pode apresentar uma proposta ou pelo menos vender uma ideia de que se trata de uma medicação eficaz, mas quando desenvolvido estudo científico se verifica que a eficácia dele ou é muito pequena ou é inexistente. Então nós não podemos não considerar o risco para os recursos públicos com a dispensação, com o custeio de medicamentos ou de tratamentos que não tenham uma eficácia científica comprovada. E o nosso Sistema Único de Saúde, ele tem um mecanismo muito próprio de verificação dessas tecnologias, se ela é de fato uma tecnologia segura, se precisa ser incorporada ao Sistema Único de Saúde ou não. Então, esse é um parâmetro muito importante. É lógico que também poderemos ter situações onde a administração pública ela funcione com morosidade ou não funcione. Tá? Se trata de fato de uma medicação que já tem eficácia científica comprovada, ou então de um tratamento que tenha se mostrado cientificamente eficaz, nós precisaremos verificar se a administração está cumprindo o seu papel de incorporar tanto o tratamento como o medicamento no rol dos procedimentos. Tá? Se a administração não está executando isso de forma célere, da forma como a legislação define, aí abre-se também uma nova brecha para que o cidadão judicialize o pedido para que seja suprida essa omissão do Estado. E nessa questão, né, do cidadão tomando essa decisão de judicializar esse pedido, eu estava aqui entrevistando também no OAB Bahia, a doutora Simone Neri, falando sobre ética, falando sobre a escolha dos advogados, né, a responsabilidade, as obrigações, né, do cliente e do advogado, que muitas vezes o cliente confunde, né, joga tudo para cima do advogado e fica achando que o advogado é incompetente ou não fez sua parte. Nessa questão da saúde, qual o direcionamento o senhor daria para a procura, né, de um profissional qualificado dessa área? A comissão tem lá, tipo, uma listagem, a pessoa está perdida, nunca passou por uma situação dessa. Quando se fala de saúde, a gente também fica mais fragilizado ainda para tomar qualquer tipo de decisão. Qual é o caminho, né, assim, que o senhor daria agora para quem acompanha a nossa programação? Bom, o primeiro caminho é que essa pessoa ela busque um profissional de sua confiança. Tá? Nós temos cada vez mais profissionais qualificados no mercado, especializados tanto no direito médico quanto no direito à saúde, então devidamente capacitados para prestar esse tipo de assistência. A recomendação principal que faço é busque alguém especializado, ele vai ter muito mais condição de te ajudar na solução desse tipo de demanda. Por acaso, se houver algum tipo de impedimento de ordem financeira, que nós sabemos que a advocacia ela é uma atividade remunerada, o advogado e a advogada eles precisam dos honorários para prover o seu próprio sustento e de sua família, surge para o cidadão, tem à disposição também o serviço prestado pela Defensoria Pública do Estado e também pela Defensoria Pública da União. Então, sempre que estiver diante de uma situação que ofereça risco ao seu direito, o cidadão ele deve sim buscar advogado ou advogada de sua confiança e diante de uma impossibilidade de arcar com os honorários que busque os atendimentos dispensados pela Defensoria Pública. Doutor Renê, eu sei que chegam perguntas que são muito específicas, né? E aqui, representando a comissão, a gente não pode, ser tão específico nos casos, mas assim, generalizando também sua pergunta, Jane, ela fala sobre quimioterapia, né? E aí vamos generalizar assim, tratamentos que são interrompidos, exemplo, pelo plano de saúde, né? O que é que as pessoas devem fazer? Quando, né, ela deve procurar um advogado e quando ela deve ali tentar uma conciliação, que de forma geral eu sei, o que é que o senhor poderia falar para essa nossa telespectadora? Bom, um tratamento em curso que é interrompido, nós precisamos compreender qual foi a motivação da operadora para a interrupção daquele tratamento. Se estivermos diante de uma situação de interrupção ilegal do contrato, abre-se duas possibilidades. A primeira é de reclamação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e a segunda é de judicialização dessa questão, dessa demanda, para que, por determinação judicial, seja restabelecida a continuidade do tratamento. Muito bem.
Bom, eu espero que você que está acompanhando a nossa programação na rede social e aqui na TV Alba tenha gostado, tenha aí registrado suas dúvidas e se ficou algum questionamento, aproveita, interage com a gente lá através da rede social também, manda lá sua dúvida, manda também sugestão de pauta para a gente receber convidados aqui no programa da OAB Bahia. Hoje o nosso convidado foi o Dr. René Viana. A gente falou um pouquinho sobre essa questão que muitas pessoas têm dúvidas sobre o acesso à saúde. Dr. René, quero te agradecer, né? Seu tempo dedicado aqui a estar com a gente, a estar esclarecendo dúvidas, né, do nosso programa, dos nossos espectadores e dizer que a TV Alba está de portas abertas para a comissão para a gente voltar aqui a trazer esse assunto. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, a você, Milena, pela belíssima condução, a Dalmi, pela extensão do convite. E dizer, para finalizar, que a advocacia, para mim, é um verdadeiro sacerdócio. E a contribuição com a AB também se dá por um compromisso com a classe e com a sociedade. É a forma que eu tenho de devolver aos meus colegas, de devolver à sociedade um pouco de tudo aquilo que recebemos. Sim. Acredito muito que não viemos aqui nesse mundo somente para viver de forma profana ou para nos atrelarmos somente aos nossos interesses particulares. Nós temos um compromisso social muito maior, nós temos um compromisso no mundo muito maior e é justamente a partir da contribuição singular de cada um de nós que nós conseguimos construir algo de forma coletiva. Então, espero ter contribuído, estarei sempre à disposição para mais contribuições. Perfeitas colocações, e eu já estendo aí, né, esse comentário, essa consideração de Dr. René também ao compromisso da TV Alba, que é ter um propósito aqui de levar para você que está em casa esclarecimento de dúvidas, de tornar cada vez mais transparente o trabalho aqui realizado pelos nossos deputados e deputadas na Assembleia Legislativa da Bahia e dizer que sim, né, o nosso slogan, a Casa do Povo, a TV do Povo, tem que ser real e concreto. Então você que está aí, o povo que está nos assistindo, pode solicitar aqui o conteúdo, pode solicitar a gente esclarecimentos, que estaremos aqui sempre com convidados como o Dr. René, para levar para você que está em casa informação, experiências, tá? Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. A gente se vê na semana que vem em mais um OAB na TV. Tchau, tchau.